Bom, o Marcinho todo dia tem um encontro, né, que é uma aula pelo Google Meets, dura 1 hora mais ou menos. Aí depois que ele faz essa aula, que os professores explicam as matérias e tal, com toda a turma junto, aí ele tem os deveres de casa, que a escola manda pelo Google Classroom. Então todo dia tem essas atividades. Ele precisa de acesso à internet, computador, né? Primeiro, o celular, mas a maioria vai para o computador, acesso à internet e acesso a essa plataforma que é o Google Classroom. Eu coloco ele sentadinho na hora do encontro da aula ao vivo, né? Eu coloco ele sentadinho lá, depois quando ele termina eu imprimo todos os deveres, coloco para ele fazer e eu corrijo também. Se ele tem alguma dúvida, eu tenho que explicar. A gente tem que ser, nessas horas, meio professora também, além de mãe. Para minha surpresa, eu achava que as crianças da idade dele não iam conseguir ficar concentradas, né? Ele tem 7 anos, é uma idade muito agitada. Mas, para minha surpresa, as crianças estão se comportando muito bem, estão conseguindo acompanhar. Inclusive, ficam até de papo no chat do Google Meets. Eles abrem o chat e ficam fazendo uma conversa paralela ali. Então, dentro das possibilidades, que foi tudo meio corrido, meio precário nesse sentido, eles estão conseguindo aprender sim, estão conseguindo fazer as atividades e seguir adiante. Hoje tá melhor do que nos primeiros dias. Eles estão aprendendo juntos, entendeu? Mas ainda não é uma coisa que, assim, posso dizer, substitui a aula presencial. Não substitui. Não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Não gosto de ficar em casa. Quem tá falando? Eu gosto. Samuel, daqui a pouco faça isso, Samuel. No final do ano passado, o governo chinês se atentou a uma série de casos de pneumonia na cidade de Wuhan. Mesmo acompanhando os pacientes, os relatos de dificuldades respiratórias se espalharam rapidamente pela China. As autoridades fizeram o primeiro alerta para o novo coronavírus no dia 31 de dezembro e confirmaram a primeira morte no dia 11 de janeiro. No geral, os principais sintomas são falta de ar, tosse seca, febre e diarreia. Ainda em Wuhan, um hospital foi construído em apenas 10 dias para suportar o número de internações. A OMS confirmou no dia 9 de janeiro que os casos de pneumonia se tratavam de um novo coronavírus, que recebeu o nome técnico de Covid-19. No dia 13 de janeiro, foi relatado o primeiro caso fora da China, na Tailândia. Por se tratar de uma gripe, o vírus é muito fácil de contrair. Com a contaminação aumentando rapidamente, atingindo 5 continentes, a OMS decretou, pela 6ª vez na história, emergência de saúde pública de interesse internacional. Já no Brasil, no dia 9 de fevereiro, os 34 brasileiros que viviam na cidade de Wuhan foram repatriados e mantidos de quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. No dia 26 de fevereiro, surge o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, um homem de 61 anos que voltou de sua viagem à Itália. O Ministério da Saúde começa a campanha publicitária de prevenção ao coronavírus no dia 28 de fevereiro. Já tínhamos 182 casos suspeitos pelo país. 9 de março, 25 casos confirmados, 930 casos suspeitos, 685 casos descartados. No dia 11 de março, a OMS declarou pandemia de coronavírus. No dia 17, tivemos a primeira morte pelo coronavírus. O paciente era um homem de 62 anos com histórico de hipertensão e diabetes. Ele está fazendo o 3º ano e minha rotina com ele no dia a dia é acordar cedo. Ele às vezes acorda um pouquinho desanimado, mas nós começamos a aula às 8h20, às 9h40 ele para lanchar e às 10 horas ele volta e vai até às 11. Tá sendo muito ruim para minha aula online por causa que eu tenho que interagir mais com as pessoas e também estou com muita saudade dos meus colegas. Ele está estudando pelo celular. Eu acho um pouquinho dificultoso porque o celular é pequeno, mas ele está aprendendo, ele está evoluindo bem. Ele agora está ficando um pouquinho estressado, mas está indo bem, apesar de que ele tem uma explicadora. E a professora dele é muito eficiente, que nas dúvidas ele manda parar a aula e pergunta o que está vendo, é só ele falar.
Em 2016, Klaus Schwab escreveu em seu livro A Quarta Revolução Industrial que estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Ele falava a respeito da indústria 4.0, discutido em 2013, a partir do projeto do governo alemão. Protagonizado pela internet, todas as informações estão conectadas através dela. É uma nova era da revolução industrial, onde cada vez mais é exigido trabalhos multidisciplinares, pois o tempo de fabricação é encurtado, prezando por melhores formas de aplicação ou melhorias no próprio projeto, na capacidade de adaptação e senso de urgência, já que as máquinas avisarão quando precisam de manutenção e as informações continuam vindo em alta velocidade, conseguindo acessar tudo de casa sem precisar ir à empresa. Seus impactos são estudados constantemente por cientistas. Já que afetam todo o mercado de trabalho, os trabalhadores precisam estar em constante atualização, uma maior especialização nas suas áreas de atuação, aprofundando a desigualdade de renda para os países em que a educação e o pensamento crítico de seus cidadãos é posto em segundo plano. A relação do que é considerado ético e a segurança geopolítica devem ser revistas a partir da evolução dessas tecnologias em nossas vidas. A indústria 4.0 entra em cheio na educação através do ensino à distância, principalmente em momentos como a pandemia atual que estamos vivendo, por ser uma forma mais flexível de organizar trabalho e estudo, usando o avanço da tecnologia para se aproximar dos alunos, empresas e trabalhadores onde eles estiverem. Esse tipo de educação acontece sem que uma máquina ou pessoa precise parar só para fazer esse trabalho, ganhando em quantidade e em qualidade. Meu nome é Beatriz, tenho 11 anos, estou no sexto ano e para mim a online está sendo bem estranho porque eu ia para a escola quase todo dia, então estou sentindo falta da escola. Ela começa às 13 horas, vai até às 14h30, direto. Aí tem um intervalozinho, depois até às 17 horas. E tem hora que a gente nota que ela fica meio entediada, porque fica muito parada. Senta aqui na cama com os livros, tem hora que ela deita um pouquinho, tem hora que ela senta de novo, mas não pode parar, porque se ela piscar um pouquinho, ela perde a explicação e depois como ela vai sair. Como ela vai fazer todos os trabalhos que a professora pede. Eu procuro ajudá-la da melhor maneira possível, dentro daquilo que eu posso, que eu sei. Porque eu sou aposentada, professora aposentada, mas tem muita coisa nova. Outro dia eu falei, eu estou precisando estudar de novo para poder ajudar a Beatriz. Mas nem tudo é tão fácil quando falamos de um país com tantas camadas de desigualdade como o Brasil, um dos países com maior desigualdade de aprendizagem entre os estudantes considerados ricos e pobres, segundo os critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização internacional composta por 34 países e com sede em Paris, na França. A OCDE tem por objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostram que, em todas as provas, o grupo de brasileiros com nível socioeconômico mais alto teve nota média mais de 100 pontos acima dos alunos com nível socioeconômico mais baixo. Considerando todos os 80 países participantes do PISA 2018, a desigualdade brasileira é a quinta maior em matemática e a terceira maior em leitura e em ciências. O PISA é uma avaliação mundial feita em dezenas de países, com provas e um questionário com estudantes, professores, diretores, escolas e pais. Com mais de 130 mil escolas fechadas, cerca de 47 milhões de alunos estão sem aulas presenciais desde o fechamento das instituições para conter a propagação do novo coronavírus no país. Com a data da volta às aulas ainda em aberto, pais e educadores debatem os rumos da educação. A educação à distância deve ser um complemento, mas, por ser desigual o acesso, não pode contabilizar no ano letivo. A escola, para grande parte dos estudantes do sistema público de educação, além de ser a única esperança, é o espaço mais seguro e muitas vezes possível de estudar. É simples a questão. Se estávamos indo mal com a educação presencial, agora está mais difícil. O ensino online pode deixar à margem uma enorme parcela de crianças e jovens e acirrar as desigualdades. Outras crianças talvez desistam da escola, desmotivadas dos estudos ou forçadas a trabalhar para contribuir para o orçamento doméstico. O Enem, o maior exame vestibular do Brasil, também sofre consequências.
A prova estava marcada inicialmente para novembro, mas foi suspensa. Os candidatos puderam escolher 3 datas possíveis, entre elas, 2 são para 2021, o que indica a possibilidade da prova ficar para o ano que vem. A suspensão da data do Enem ocorreu depois que o governo federal enfrentou questionamentos judiciais cobrando o adiamento. O debate sobre o adiamento da prova chegou ao Congresso. O Senado aprovou o projeto que adiava o Enem e o texto seguiu para avaliação da Câmara dos Deputados. Para não perder o embate político, o MEC suspendeu a data antes que o tema chegasse à Câmara. Outra questão importante quando falamos de educação à distância na pandemia é a dupla, às vezes tripla jornada que muitas mães estão desempenhando dentro de casa, praticando homeschooling. O homeschooling é a substituição integral da frequência à escola pela educação doméstica, onde a responsabilidade pela educação formal dos filhos é atribuída aos próprios pais ou responsáveis. Como está sendo essa educação em casa por aqui? O Diogo tem 7, está na alfabetização, e a minha sorte é que ele é autodidata, ele se alfabetizou sozinho. Ele aprendeu a ler e escrever sem dificuldade alguma, né? Foi tudo muito natural, isso facilitou muito a minha vida, né? Mas ele é uma criança de 7 anos e precisa de acompanhamento. Então a mãe aqui virou tutora nesse período de quarentena. O Diogo é bem tímido com videochamada, ele geralmente não participa ativamente das aulas, né, falando, se comunicando, o que dentro de sala de aula presencial é muito diferente, porque perto das pessoas ele é super extrovertido. E aí fica a minha dúvida se a aula online realmente é tão bom assim, né? Porque na idade do Diogo, principalmente, o que eu acho principal, além de você estar aprendendo a ler e escrever, é o convívio social, essa interação social com os amiguinhos, com a escola. Acho que isso é o mais importante nessa fase. E isso com homeschool a gente não tem.